ID 326377. PRF Agente Administrativo Pré-Edital 2025. PRF Administrativo 2025 Noções de Informática Aula de Abertura. PRF Administrativo 2025 Noções de Informática Aula de Abertura. Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Aprova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor especialista em concurso público, trazendo para você ali ideias sobre como será esse novo edital, agora nesse pré-edital 2025, para o concurso PRF Administrativo. Vamos lá? Acompanha comigo aí na tela. Muito bem, galera. Então nós temos aí uma análise sobre o último edital da PRF Administrativo que aconteceu em 2014, onde nós temos ali como banca realizadora a FUNCAB. O cargo agente administrativo trazia ali 216 vagas nesse concurso, com a remuneração aí de pouco mais de R$ 2.000. Então, você tinha aí uma jornada de 40 horas semanais e os requisitos para a realização deste concurso eram o diploma de conclusão de curso de nível médio, o antigo segundo grau, fornecido por uma instituição reconhecida pelo MEC. A estrutura da prova era uma prova objetiva com 60 questões, sendo que 6 questões eram de noções de informática, valendo 1,5 ponto cada uma. Isso na época da FUNCAB, ok? Muito bem. E qual foi o conteúdo ali no caso cobrado? Então, o conteúdo cobrado naquela época, em 2014, em noções de informática, trazia o seguinte, conceitos, modos de utilização de aplicativos para edição de texto, planilhas e apresentações. Então aqui ele está falando do quê? Ele está falando do pacote Office. Só que o edital não está falando qual. Não está falando se é da Microsoft ou se é do LibreOffice. Nesse caso, nós temos aqui a edição de texto do pacote Office Word, planilhas Excel e apresentações PowerPoint. Mas poderia ser LibreOffice também. Porque o edital não menciona o quê? E aí, para texto seria o Writer, planilhas Calc e apresentações impressas. Certo? Aí nós temos ali conceitos básicos, ferramentas, aplicativos, procedimentos de internet. Então aqui, nesse item do edital, os conceitos básicos sobre os procedimentos de internet, saber ali, por exemplo, a aplicação da internet para que você possa navegar, para que você possa ali, no caso, visualizar conteúdos, ver, por exemplo, aplicativos que permitem que algumas ações sejam ali, no caso, alcançadas através da internet. Então, são esses elementos que aparecem nesses conceitos básicos. Já o item 3, conceitos e modos de utilização de ferramentas, aplicativos de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Esse item 3 traz um elemento coringa que, quando aparece no edital, pode trazer questões que envolvam qualquer coisa dentro da esfera computacional. Então, quando a gente fala aqui, conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos de navegação. Estamos falando dos navegadores. Posso perguntar tecla de atalho, posso perguntar funcionalidades, posso perguntar, ali no caso, qualquer coisa relacionada à navegação, correio eletrônico, preparo e envio, grupos de discussão, que seriam aqueles grupos dentro da internet voltados para um assunto específico, filtros de busca, tudo isso dentro desse item 3. Já o item 4, ele já traz ali para a gente o quê?
modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. É aqui que a gente tem a tendência de fazer questões voltadas às diferenças entre internet e intranet. Saber que a internet é pública e a intranet é privada, isso é fundamental. E o quinto item aí, conceitos de tecnologia de informação, sistema de informações, conceitos básicos de segurança da informação. Então, aí no caso, temos uma tendência em relação à evolução desse assunto. Então, sistemas de informações que são integrados, que vão trazer ali no caso um levantamento sobre possíveis situações de risco, onde a segurança da informação possa ser comprometida, também aparece. São os princípios básicos de segurança da informação que, ali no caso, no edital de 2014, também esteve presente ali, né, na sua prova. E aí? Aí acontece o seguinte: quando a gente tem agora nesse nosso pré-edital ideias sobre o que estudar, coloquei aqui para você o seguinte, ó, aplicativos de escritório. Mesma coisa. Editores de texto, Microsoft Word ou LibreOffice Writer, dentro de que? Formatação de documentos, estilos, modelos, malas direta e referências. LibreOffice Writer, para você que não utiliza, você precisa o quê? Baixar o LibreOffice. E fazer o quê? Praticar. Uma vez que você faz isso, você estuda informática. Olha que maravilha, né? Você baixa o LibreOffice, passa a atuar, passa a usar o LibreOffice, assim como você utiliza Word, Excel e PowerPoint, você vai fazer a mesma coisa com o LibreOffice. No caso, LibreOffice Calc para planilhas e LibreOffice Impress para apresentação. Qual o elemento-chave de cada um desses assuntos? Dentro do Word, dentro do Writer, formatação de documentos é o elemento-chave. O que é a formatação de documentos? Formatação de texto, parágrafo, né? Você tem ali essas opções de formatação que são sempre elementos base dentro de cobranças de prova. No caso de planilhas eletrônicas, não posso nem aqui no caso sonhar em esquecer de fórmulas e funções. E nas apresentações, as animações e os recursos que podem ser associados dentro da apresentação. Coloquei aqui uma dica para a prova, ó. Foque nas funcionalidades mais utilizadas e nos atalhos de teclados mais comuns. Questões sobre aplicativos de escritório geralmente abordam recursos práticos do dia a dia. Por isso que eu pedi para você praticar. Lembrando, sempre que tem os dois pacotes Office, são questões que vão trazer o quê? Confrontos entre eles. E o principal confronto que a gente tem é justamente em teclas de atalho. Então, atalhos de tecla é algo que você precisa colocar em prática. Se você colocar em prática, você vai ver o que acontece. E isso faz com que você aprenda a tecla de atalho e não decore. Se você tentar decorar, o que vai acontecer? Uma confusão generalizada. Qual que seria essa confusão generalizada, professor? Seguinte, se você, aí no caso, decorar as teclas de atalho, você vai decorar as teclas de atalho, só que as teclas de atalho, elas vão ter funções diferentes dependendo ali no caso do programa. As teclas de atalho do Word são diferentes das teclas de atalho do Writer. Então, isso pode gerar ali uma confusão generalizada. E o que o seu cérebro vai lembrar na hora da prova? Do que você usa. Se você só usa o Word e a pergunta é sobre o Writer, a tendência de você errar a questão é muito grande. Por isso que é interessante praticar para que não haja, né, esse tipo de situação que não é legal.
Sobre a internet e intranet, olha lá. Conceitos básicos que a gente precisa ter sobre internet e intranet é justamente o que eu já havia falado para você. Internet é uma rede pública, enquanto a intranet é uma rede privada, ok? O fato de ser público não quer dizer que seja gratuito, e sim que todos podem ter acesso sem nenhum tipo de restrição. Por exemplo, o transporte público, qualquer pessoa pode utilizar, desde que pague por ele. A internet é a mesma coisa, ok? Já a intranet não. A intranet, somente pessoas autorizadas podem ter acesso a ela. Então, através de um login e senha, a liberação é feita daquele conteúdo. A internet traz ali como característica um acesso global, enquanto que a intranet traz um acesso restrito. Somente pessoas ali, no caso, podem acessar. Em relação à segurança, a internet é menos segura, enquanto a intranet é mais segura. Então quer dizer que eu posso correr riscos na internet? Podemos correr risco a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas o que nós temos aqui não é a questão de ser mais seguro ou menos seguro. Embora apareça isso daí, né, no slide, o menos seguro é que não requer segurança. O mais seguro é que requer segurança. Por exemplo, o conteúdo da internet é aberto, ele é público. Exige criptografia? Não. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse conteúdo. Já o conteúdo da intranet, ele é um conteúdo aberto? Não, ele é restrito, ele é fechado, somente pessoas autorizadas. Então existe mais segurança justamente por conta do quê? Porque os dados são criptografados. É isso que nós temos. Então, em relação às principais diferenças, lembrar disso já é suficiente. Sobre os protocolos, tanto na internet quanto na intranet, nós temos protocolos que são utilizados e são comuns nos dois. Por exemplo, protocolos de transferência de hipertexto ou protocolos de navegação. O HTTP e o HTTPS está presente tanto na internet quanto na intranet. FTP, transferência de arquivos, também. É um protocolo presente ali, pertinente, tanto em um quanto no outro. Já os protocolos de correio eletrônico, SMTP, POP, IMAP, SMTP para envio, POP para recebimento, IMAP também para recebimento. Só que a diferença é que no IMAP nós temos a sincronização. Então, significa que aquilo que eu estou vendo no meu celular, eu vou ver em qualquer dispositivo. Enquanto que o POP faz o quê? Ele baixa uma cópia. Então, isso quer dizer o quê? Que muitas vezes ele esvazia o servidor, baixa a cópia para o dispositivo, e aí quando eu for acessar em outro dispositivo, eu não vou ter as mesmas referências, os mesmos e-mails para serem ali, no caso, acessados. Já no IMAP, eu tenho isso, porque ele traz a sincronização. Ele não baixa uma cópia, ele registra lá no servidor que aquelas mensagens foram lidas. Fechou? Base aí no caso da comunicação na internet, o modelo TCP/IP, que aborda todos esses protocolos para atuação na internet, ok? Em ferramentas e aplicativos que é mencionado no edital, ele está fazendo referência a quem? No caso, ferramentas e aplicativos de navegação, os navegadores, os principais que estão aqui, o Chrome, o Firefox e o Edge. Safari pode ser mencionado, mas lembre-se que ele é um produto Apple, né? Então, geralmente, não aparece muito em prova, mas ele pode ser mencionado. Clientes de e-mail, que são programas instalados, né? No caso, o Outlook, o Thunderbird e até mesmo o Gmail, como um aplicativo presente aí nos celulares. Sobre os motores de busca, né? Quais são os buscadores? Temos o Google, temos o Bing, temos o Yahoo, com elementos aí de busca. Então, o Google, atuante ali diretamente nos navegadores Chrome e Firefox, Bing no Edge e Yahoo, ele também, ali no caso, pode ser associado a qualquer um dos navegadores, basta você acessar o Yahoo.
Sobre transferência, saber o que é um download, saber o que é um upload, saber como funciona um sistema de streaming é fundamental aí para a sua prova. Download é o ato de você trazer a informação para o seu computador, então eu estou baixando, e upload é enviar, né? Fazer o quê? Uma postagem, então estou fazendo um upload. Streaming é a tecnologia que permite que você possa assistir vídeos, ouvir músicas sem a necessidade do download físico, mas a transferência ela acontece utilizando o quê? Dados de internet, não é? Então você tem ali os seus dados sendo consumidos. Em relação à comunicação, na comunicação a gente tem a presença dos grupos de discussão, que são ali no caso assuntos, né, sendo associados, presentes na internet, e o elemento principal é o e-mail na comunicação. Os fóruns, que são perguntas, né, relacionadas a um determinado assunto, né, e as listas, que seriam ali no caso listas de discussão, também presentes para uma comunicação integrada através de e-mail. Então, são, vamos dizer assim, plataformas presentes na internet que permite que você possa ser membro utilizando o e-mail para poder receber as notificações. Redes sociais. As redes sociais são as plataformas de interação que nós temos e que hoje faz parte do dia a dia e, claro, não pode ficar de fora de questões de prova. Entre a utilização das redes sociais, temos também os mensageiros, que são aplicativos de mensagens instantâneas. O WhatsApp é uma rede social, viu, gente? Não sei se você sabe, mas ele é uma rede social e é um mensageiro ali no caso. Fechou? Sobre segurança, olha lá, da informação. Então, eu coloquei aqui para vocês os conceitos básicos de segurança da informação exigidos no edital, tanto de 2014 quanto esse pré-edital que a gente tem aí agora. Então, os princípios de segurança da informação, a tríplice, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, que traz o CID. Mas eu também posso acrescentar a autenticidade aqui, que é o fato de você, né, identificar a origem, quem é, qual o sistema, tudo isso a gente tem na autenticidade. E ao invés de ser CID, forma a CIDA, ou dica, né? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, né? Então é o que nós temos ali nos princípios de segurança da informação. O que é confidencialidade? O assunto ou a informação só pode ser acessada por pessoas autorizadas. O que é integridade? A integridade é justamente a ação que mantém os dados íntegros, sem alteração, a não ser que seja alterado pelo dono. Disponibilidade é justamente o princípio da segurança da informação que torna disponível as informações independentemente da situação. Então, os dados não podem, ali no caso, deixar de ser ali no, exibidos, ou mostrados, ou acessados. Por exemplo, o princípio de disponibilidade que nós temos nos bancos. Os bancos estão 24 horas ali presentes para trazer as informações para a gente. Se eu quiser consultar o saldo agora, eu consigo. Se eu precisar fazer uma transferência, eu consigo. Existem restrições de horário? Existe, por questões de segurança. Mas eu consigo acessar o sistema a qualquer hora. Então, esse é o princípio de disponibilidade, ok? Já a autenticidade é a identificação, né? Então, a autenticidade é justamente quando você sabe quem é a, a pessoa ali dona daquele documento. Então, o princípio de autenticidade que nós temos aí são as assinaturas eletrônicas que você tem, né? Então, você, por exemplo, já deve ter recebido uma receita médica eletrônica, onde você não tem a assinatura física do médico, mas você tem ali a assinatura digital. A assinatura digital, ela vai trazer para a gente dois princípios da segurança da informação presentes. Primeiro, você tem a autenticidade, que é a identificação do médico,
e a integridade. Aquela receita não pode ser alterada a não ser pelo próprio médico. Então você tem 2 princípios de segurança da informação na assinatura digital, ok? Ameaças. Saber os conceitos de vírus, malware, ransomware, spyware, phishing. Tudo isso é importante para a sua prova e você consegue saber mais sobre isso daqui de uma maneira simplificada na cartilha.cert.br. Acesse lá que você vai ver, também no caso, cada um desses conceitos de maneira simplificada. Esse site ele é mantido pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, que é o CGI, e as questões de concurso sobre esses assuntos são extraídas de lá, né? Então, olha que maravilha, você ter um norte sobre como estudar esses elementos. Está aí na cartilha.cert.br. Controle de acesso, né? Então, você tem aí, por exemplo, dentro da segurança da informação, controle de acesso, senhas, autenticação, autorização, questão de relação que nós temos hoje da autenticação multifator, né? Então, isso também é elemento pertinente para a prova. Proteção de dados. Então, você tem ali o backup, a criptografia, o firewall, são elementos que estão relacionados à segurança justamente para manter os dados livres de possíveis situações de risco. E a engenharia social, que embora seja um nome bonito, é a prática de enganar as pessoas, né? Técnicas de manipulação para obter informações. Coloquei aqui uma dica de estudo, né? Foque nos conceitos fundamentais de segurança da informação e suas aplicações práticas. Questões sobre esse tema geralmente abordam situações do dia a dia e medidas preventivas. Então, o CESP-CEBRASP, que é a possível banca aí que você vai ter no seu concurso, traz para a gente situações de análise, né? Porque ele vai trazer uma afirmação para você julgar como certo ou errado. E nessa afirmação, ele pode colocar aplicações práticas, ele pode trazer ali, por exemplo, situações do dia a dia para serem analisadas, e aí cabe a você fazer a análise e julgar se aquilo ali é certo ou errado, tá? Bom, quais são as expectativas para o edital 2025? Primeiro, além dos tópicos tradicionais que nós vimos, então, sistemas operacionais, pacote Office, internet, né? Redes, isso daí é o básico. Devem ser incluídos coisas que são tendências, né? Então, a computação em nuvem. Você consegue hoje pensar em internet sem mencionar a nuvem? Não, né? Então, serviços em nuvem é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia e, consequentemente, também vai fazer parte de questões de prova, onde se aborda ali, por exemplo, os conceitos de armazenamento, né? Então, pode ter questões que mencione o Google Drive, o OneDrive, o Dropbox, é muito comum. Sistemas atualizados, como eu já falei, Sebrasp traz para a gente o quê? Sempre tendências modernas. Então, sistemas operacionais, Windows 11, Linux é aquela história. Deixe para estudar depois, dias antes da prova, porque os assuntos são o quê? Decorebas. Se aparecer no edital, é só seguir o caminho das pedras que eu mesmo mostro para vocês e estude dias antes da prova, que aí se cair questões, vão sair daquele formato, tá bom? Ferramentas colaborativas, hoje se fala muito de trabalhar ali de maneira colaborativa, ao mesmo tempo, né, com outras pessoas, trabalhar em equipe, seja através do Microsoft Teams, seja através do Google Workspace. Temos também aí o Slack, que é uma forma de comunicação que a gente tem, e plataformas de trabalho remoto. Isso aí é uma, vamos dizer assim, constante. Hoje da pandemia, isso daí ficou cada vez mais atuante no dia a dia das pessoas. Proteção de dados, isso daí é um elemento que não vai faltar em prova. Falar da Lei Geral de Proteção de Dados é algo que sempre estará ali presente, justamente por conta do quê? Por conta da segurança da informação em relação a manter os dados livres de vazamento.
E a Lei Geral de Proteção de Dados traz ali quais são as implicações em relação à manipulação desses dados. Coloquei aqui para você uma dica de preparação. Olha lá. Mantenha-se atualizado sobre as novas tecnologias e tendências em informática, especialmente aquelas adotadas no Serviço Público Federal. A transformação digital é um elemento fundamental, é um elemento que traz ali para a gente noção de como a tecnologia está ali, no caso, atuante dentro do serviço público. Então, fique atento a questões relacionadas a isso, que aí eu tenho certeza em que você vai ter um preparo completo para essa prova. Estratégias de estudo. Como estudar de uma maneira que seja eficaz, que seja ali no caso muito eficaz para você ter um resultado satisfatório. Então, domínio dos fundamentos, né? Estude os conceitos básicos de informática antes de você ir lá nos assuntos avançados. Então, avançar para tópicos específicos deve ser feito somente depois de você estudar os conceitos básicos. Sempre, na hora de estudar um assunto, faça a resolução de questões. Pratique com questões de provas anteriores da PRF e de outros órgãos públicos, utilizando aí, no caso, como base o SEBRASP. Ok? Então, sempre procurando ali outros cargos para você poder estudar e ver, por exemplo, as tendências, né? A gente consegue fazer um estudo dirigido por questões, já analisando o quê? Quais são os principais assuntos que são abordados em prova e ter ali uma noção dos assuntos que também não aparecem com frequência em prova. Isso é muito comum na hora de você fazer esse tipo de análise. Você está se tornando um especialista ali em relação àquela banca e já tem ali as tendências, previsões de quais os assuntos que têm maior incidência a cair, tá? Faça revisões periódicas regulares do conteúdo para fixação e retenção de conhecimento e tenha uma prática constante, né? Utilize aplicativos e ferramentas estudados para ganhar experiência prática, para que tenha a referência visual, tá certo? Então, aqui temos uma distribuição de tempo de estudo recomendada. Então, olha que bacana. Você tem aqui teoria, conceitos, resolução de questões, prática com aplicativos e revisões. Olha lá. Então, aqui você tem a resolução de questões na maior parte do tempo. Olha aí. Certo? A teoria vai trazer ali para você a segunda parte aqui do nosso gráfico, ok? A prática com aplicativos entra aqui e a revisão, por último, traz aqui já essa parte. Então, na hora de fazer uma estratégia de estudos, faça assim. Primeiro tenha a teoria. Teve a teoria, mas não estude toda a teoria primeiro para colocar a prática com aplicativos. Não, não faça isso. Se eu estudei, por exemplo, os conceitos básicos de informática, sistema operacional Windows, eu vou fazer questões de Windows. Esgoto o Windows em questões. Fiz isso, estou acertando as questões? Beleza, então estou bem ali no meu assunto Windows. Posso partir para outro assunto. Partir para outro assunto? Questões. E aí eu resolvo questões sobre aquele assunto. Fazendo isso, você vai ver que você vai ter muito mais resultados satisfatórios porque você está dominando o assunto e fazendo um estudo mais eficaz, mais eficiente. Então, tem ali a certeza que você vai ver na hora de realizar simulados que o seu desempenho vai ser muito melhor do que estudar a teoria e depois tentar fazer questões, estudar toda a teoria e depois fazer questões. Separe por assuntos que você vai ver que o resultado vai aparecer. Fechou?
E uma dica extra aqui, ó, acompanhe blogs e canais especializados em tecnologia para se manter atualizado sobre novidades da área de informática. Lembre-se, o edital não está fechado ainda e pode ser que apareça assuntos pertinentes a novas tecnologias, e isso é importante que você esteja aí, no caso, antenado. Fechou? Muito bem, galerinha. Então, o que eu trouxe para você aí foi uma análise de tendências, né, fazendo um confronto com o que já foi ali cobrado no passado, mas sempre apontando para as tendências futuras. Tecnologias emergentes são assuntos que não devem ser deixados de lado. Então, computação em nuvem, inteligência artificial e segurança, elementos que sempre estarão em evidência daqui para frente em todos os concursos. Fechou? Então eu fico por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!